Olá pessoal, tudo bem? Pessoal da recuperação, vamos para a nossa aula 4, tá? Hoje a recuperação vai versar sobre a parte de ótica da visão, ok? Então a gente vai fazer exercícios de ótica da visão, relembrar um pouquinho quais são os defeitos mais comuns de visão, que a gente vai pretender cobrar mais na prova de vocês, tá bom? Sugiro que vocês peguem lá e revejam os vídeos, né, que estão postados lá tanto no K1 quanto no K1000 a respeito desse assunto, tá? Tem algumas listas de exercícios também que vale a pena você ver. As aulas do BNCC também que estão lá, então revisar todo o conteúdo para no dia da prova isso ficar bem mais tranquilo para vocês, tá bom? Para a aula de hoje, então, a gente vai começar agora a resolver os exercícios, que seria o seguinte: antes dos exercícios, né, vamos só relembrar uma coisa. Esse desenho que a gente tem aí seria o desenho do nosso globo ocular, como se você pegasse seu olho e cortasse seu olho, né, numa seção lateral. Então a parte inicial aí do olho seria a córnea, a parte lá do fundo seria a retina, né? Essa setinha com dupla ponta, digamos assim, ela está representando nossa lente do olho, que é uma lente convergente, que na verdade não é uma única lente, é todo o sistema do nosso olho funciona como uma lente convergente. Então, desde a curvatura da córnea, o humor aquoso, o cristalino, o humor vítreo, eles todos contribuem para que os raios, ao penetrarem no nosso olho, né, sejam convergidos para o fundo do olho, lá para a retina. Essa é a ideia. Por isso que a gente trata todos eles como se fosse uma única lente convergente colocada ali, tá bom? Então a ideia é, se você coloca um objeto, né, no nosso ponto próximo, aí 25 centímetros, que é o ponto que a gente, uma pessoa de visão normal consegue enxergar os objetos de maneira confortável, né, e mais perto possível do olho, seria esses 25 centímetros. A luz que sai dele, né, vamos pegar a luz que sai lá da pontinha dessa vela, ela chega nesse nosso sistema de lentes e ela sofre uma convergência, né? Ela é desviada para tentar bater lá no fundo da retina, né? Um outro raiozinho de luz que chegasse ali, por exemplo, no centro óptico dessa nossa lente, nosso sistema de lentes, passaria sem sofrer desvio. Aonde esses raios se cruzam, lá atrás, ali é a formação da sua imagem. Então, repare que eu peguei o ponto da onde os raios partiram foi da ponta da seta, né? Da ponta da vela, digamos assim. Então, aonde eles se cruzaram lá atrás, na parte direita aí, lá ao fundo do nosso olho, ali vai ser a ponta da vela também, da nossa imagem, tá certo? Então a nossa imagem fica ali, ó, no fundo do olho, exatamente sobre a retina. Essa é a ideia de quem tem uma visão normal. Por alguns defeitos no crescimento, alguns defeitos congênitos e tal, algumas pessoas podem nascer com esse globo ocular, que deveria ter 2,5 centímetros, mais ou menos, eles podem nascer com o olho mais curto ou mais alongado. Caso esse olho seja mais curto, né, o que vai acontecer é que a luz que vai chegar lá no sistema de lentes e vai convergir ali na nossa lente convergente, acaba convergindo esses raios atrás da retina, como a gente está vendo ali, ó. A imagem se forma atrás do nosso olho. Isso é para quem tem um olho mais curto do que o normal. Esse tipo de doença é chamado de hipermetropia, tá? Então, na maioria das vezes, o que acontece é que quando a pessoa tem um olho mais curto que o normal, ao invés da imagem se formar sobre a retina exatamente, ela se forma após a retina. Tá? Existe também a presbiopia, que o efeito é esse aí, porém o defeito, né, o que causa esse efeito, digamos assim, é um problema no cristalino, que perde a força. Tá? Então ele perde a capacidade de colocar objetos muito próximos do nosso olho, a imagem deles em cima da retina, e acaba ficando atrás, é chamado de presbiopia também. Mas a correção do defeito, né, tanto da hipermetropia como da presbiopia, que é vista cansada, é sempre o mesmo, lentes convergentes. Então, a ideia, nesse caso aqui, vamos pensar que é o olho mais curto, então seria a hipermetropia, e aí você usa lentes convergentes para ajudar a convergir esses raios, puxar os raios mais para cima da retina, né? Então, os raios, ao passar pela lente primeiro, eles já começam a convergir, tá certo? E aí, eles finalizam se cruzando ali, ó, sobre a retina. Então, a imagem é formada ali na frente, tudo bem? Em cima certinho da retina. A correção exige as lentes convergentes, e essas lentes convergentes, a distância focal delas pode ser calculada como sendo 1 sobre f, 1 sobre 25 menos 1 sobre pp. O 1 sobre 25 que aparece aí, que é o ponto próximo de uma pessoa normal, 25 centímetros, tá? E o ponto próximo aí, o pp, é de todo mundo que tem hipermetropia, não consegue enxergar bem a essa distância, 25. Né? Ele tem um defeito, como as imagens se formam atrás da retina, ele tem que empurrar os objetos
para mais distante do olho para poder ver, né? Ele pega um jornal e estica mais os braços para poder ver de uma maneira mais confortável. Então o ponto próximo dessa pessoa não é 25 centímetros, é mais do que 25, tá bom? Então você vai colocar esse ponto próximo aí e descobrir qual é a distância focal das lentes que corrigem tal defeito, tá? Existe também o caso do olho não ser mais curto que o normal, e sim mais longo do que o normal, né? E aí esse olho alongado faz com que os raios que cheguem até o nosso sistema de lentes, ao convergirem ali, né, pelo nosso sistema de lentes, eles o fazem um pouquinho na frente da retina. Então a imagem acaba se formando à frente da retina. Então a pessoa vai ver embaçado também. O que você precisava fazer? Jogar esses raios lá para trás, né, para a parte exatamente sobre a retina. Então as pessoas acabam puxando o objeto, né, aproximando as coisas que querem ler ou ver do seu olho a menos de 25 centímetros, que seria a distância de uma pessoa normal, tá certo? Então ele puxa os objetos para frente. Para você corrigir isso, você vai usar, né, que é a chamada miopia, você vai usar as lentes divergentes. Essas lentes divergentes, elas abrem os raios e empurram aquela imagem que está na frente da nossa retina lá para trás, tá certo? Então ela vai jogar a imagem exatamente sobre a retina, a ponta da vela lá, tá bom? As lentes divergentes que vão corrigir isso, você pode colocar, consultar ou calcular a distância focal delas através da expressão que a distância focal dessas lentes é o negativo do ponto remoto. O ponto remoto, gente, é o ponto mais distante que a pessoa consegue ver com nitidez. Pessoas normais conseguem, esse ponto remoto é no infinito, você consegue olhar para o infinito e ver coisas lá bem distantes, tá? Quem tem miopia não consegue. O ponto remoto dele é bem curtinho, né? Alguns metros apenas. Então você vai pegar o valor desse ponto remoto, que é o ponto máximo onde a pessoa ainda consegue enxergar alguma coisa, e ali vai ser o valor da distância focal da lente que deve corrigir o defeito, tá bom? Então agora sim, vamos resolver alguns exercícios para a gente entender bem como é que a gente aplica esses conceitos todos que a gente colocou aí. Então olha só, uma pessoa jovem possui um defeito de visão que faz com que só consiga enxergar com nitidez objetos posicionados a partir de 1 metro do seu olho. De acordo com o descrito, determine o provado defeito de visão da pessoa, o tipo de lente que corrige esse defeito, a distância focal da lente que corrige esse defeito e a vergência dessa lente. Tá? Repara que ele só consegue ver objetos posicionados a partir de 1 metro do seu olho, né? Ou seja, objetos que estejam depois de 1 metro do seu olho. Então, o ponto próximo dessa pessoa, né? Ele só vai conseguir ver objetos a partir de 1 metro, então esse é o ponto próximo, ele é o ponto que ele consegue começar a ver as coisas, tá certo? Esse ponto próximo, né? Como ele só consegue ver a partir desse valor, menos do que isso ele não consegue ver, o ponto próximo dele está em 1 metro, deveria estar onde, gente? Deveria ser 25 centímetros, mas ele só consegue ver se o objeto estiver a partir de 1 metro, então ele não consegue ver as coisas muito bem de perto, tá certo? Qual é o defeito então que esse cara tem, né? Essa pessoa, gente, as coisas que ele está conseguindo enxergar estão formando imagens que estão ficando atrás do olho dele. Por isso que as coisas têm que ser vistas pelo menos a 1 metro desse olho. Ele tem que afastar esses objetos de distância a mais do que 25 centímetros. Então o que ele tem é hipermetropia, tá certo? Ou também pode ser a presbiopia, tá certo? Mas como ele falou que a pessoa era jovem, a gente vai descartar essa parte. Já que a pessoa é jovem, ela não deve ter presbiopia, que é chamada vista cansada, que é uma doença do cristalino, tá bom? Qual é o tipo de lente que vai corrigir esse defeito? O tipo de lente que corrige a hipermetropia, né, são as lentes convergentes, tá? Que vão puxar a imagem que está se formando atrás do olho da pessoa para em cima da retina. Vai colocar essa imagem exatamente sobre a retina. Qual é a distância focal da lente que vai corrigir o tal defeito, né? Como a gente mostrou antes, né, a distância focal para corrigir defeitos de hipermetropia ou presbiopia, as lentes convergentes, você pode usar essa expressão aí. 1 sobre f é igual a 1 sobre 25 centímetros, que seria o ponto próximo de uma pessoa normal, e menos 1 sobre o ponto próximo desta tal pessoa que está aí, né? O ponto próximo dessa aí é de 1 metro, então a gente vai trocar aí, ó. 1 sobre 25 menos 1 sobre 1 metro, ou 100 centímetros. Lembra que esse 25 aparece em 25 centímetros. Então tem que passar também o ponto próximo dado para você para centímetros, tá? Então vai ficar 25 menos 1 sobre 100. Fazendo a continha, o mínimo aí é 100, né? Então 100 dividido por 25 dá 4, 100 por 100 dá 1. Isso daria
3 sobre 100. Como você quer o F, você inverte, né? Então, em vez de 1 sobre F, você vai pôr F sobre 1, que é a mesma coisa de 100 sobre 3, que é 33,3 centímetros. Essa é a distância focal da lente convergente que vai corrigir o defeito da pessoa, tá? 33,3 centímetros. E qual a vergência dessa lente? Quantos graus essa lente tem, né? A vergência, gente, é 1 sobre F. Como você achou que era 1 sobre 33,3 centímetros, você poderia fazer a conta. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Para a vergência sair em dioptrias, que é o grau que a gente chama mesmo também, popularmente falando, essa distância tem que estar em metros. Então, a gente vai passar isso aí para metros. 33,3 centímetros, a gente vai escrever 0,333 metros. E 1 sobre 0,333 metros daria 3, né? São 3 dioptrias, ou 3 graus. Essa é o grau da lente que vai corrigir o olho da pessoa, a vergência dessa lente. Tudo bem? Vamos para um próximo, então. 2. Uma pessoa jovem, novamente, possui um defeito de visão que faz com que só consiga enxergar com nitidez objetos posicionados a, no máximo, 1,25 metros do seu olho. O exercício anterior falava em a partir de, né? Então, ela começava a ver se estivesse naquela distância. Esse aí só consegue ver até 1,25. Mais do que 1,25 metros, ele não consegue enxergar. Então, ele tem problemas de enxergar objetos que estejam mais distantes, né? Então, qual é o provável defeito de visão dessa pessoa que só consegue enxergar as coisas até 1,25? Como ela não consegue ver coisas mais distantes, o que ela tem é a miopia, o defeito que faz com que os raios de luz se formem, né, se cruzem antes da sua retina. A sua imagem se forma antes da retina, tá certo? Então, você tenta sempre aproximar as coisas do seu olho para você ver melhor. Portanto, esse é o ponto remoto dessa pessoa. O máximo que ela consegue ver, 1,25 metros. A gente que tem a visão normal consegue ver até no infinito. Então, nosso ponto remoto é o infinito. O desse cara aí, 1,25 metros, bem pertinho do olho. Passou disso, ele não consegue mais ver. Tudo fica embaçado. Então, qual é o provável defeito de visão da pessoa? Como a gente falou, é a miopia, tá bom? Qual é o tipo de lente que corrige esse defeito? A gente já viu que miopia são lentes esféricas que corrigem o defeito, né? E esféricas divergentes, porque como a imagem está antes da retina, você vai empurrar essa imagem lá para trás, né? Para cima da retina. Então, você tem que abrir esses raios. Portanto, lentes divergentes vão corrigir o defeito. Qual é a distância focal dessa lente que vai corrigir o defeito? A gente também já comentou isso, né? A distância focal para pessoas que têm miopia é o negativo do ponto remoto, né? Seria o menos do ponto remoto. Como o ponto remoto dessa pessoa aí é de 1,25 metros, né, no caso, então a distância focal da lente que vai corrigir o defeito dela é de menos 1,25 metros, tá bom? E qual é a vergência dessa lente? Quantos graus essa lente vai ter? Então, vergência é igual a 1 sobre F, né? Que é menos 1 sobre 125 centímetros. Por que 125 centímetros, né? Ou você coloca isso em centímetros, o 1,25 metros lá em cima, que é o ponto remoto dela, ou você coloca em metros. Para dar a resposta da vergência, sempre em metros, tá, gente? Sempre em metros, porque aí ela sai em dioptrias. Se tiver em centímetros, não vai sair dioptria, vai sair centímetro para menos 1, que não é o equivalente aos graus ou a dioptrias que a gente tem. Então, eu troquei lá, botei 1,25 metros, que seria o ponto remoto, que nesse caso é a própria distância focal, tá certo? Então, vai ficar menos 0,8 dioptrias, ou 0,8 graus, seria a lente que corrigiria o defeito dessa pessoa aí, dessa miopia dessa pessoa. Tudo bem? Questão 3. O cara te dá uma receita aí de óculos, né? Real, né? Do Paulo ali. E fala o seguinte, ó. Paulo estava com dificuldade de enxergar e resolveu procurar um oftalmologista, que prescreveu a seguinte receita ao lado. De acordo com a receita, identifique. Letra A. Quais os prováveis defeitos de visão da pessoa, do Paulo aí. Letra B. Qual é o tipo de lente que corrige esse defeito, né? No caso aí eu botei OE, que seria para o olho esquerdo, tá bom? A gente vai fazer as contas baseadas no olho esquerdo da pessoa. E letra C. Qual é a distância focal da lente esférica que corrige o defeito, né? No caso o OE também. Então repara, você tem ali a nossa receita e ele quer saber que defeito que Paulo tem, né? Repara aí que a nossa receita que ele tem lá em cima escrito, ó, esférico, cilíndrico, eixo, DP, tá certo? Então olha só,
O esférico é quando a pessoa tem problemas que lentes esféricas devem corrigir. O cilíndrico é quando lentes cilíndricas devem corrigir o defeito também. E o eixo seria a direção pelo qual a lente cilíndrica deve fazer tal correção, tá bom? Então o eixo trabalha junto com a cilíndrica aí. O DP é o desvio, né, da pupila aí, o desvio médio que você tem entre as pupilas. Algumas pessoas têm um desvio também aí, então tem que ser colocado, tá bom? Mas vamos lá então. No nosso caso, qual é o provável defeito de visão que essa pessoa tem? Os óculos que foram recomendados a ela pedem lentes esféricas. Repara que o sinal dessas lentes esféricas é negativo, tá? Então são lentes esféricas de sinal negativo para vergência, tá bom? E também pedem lentes cilíndricas de sinal negativo também, tá bom? Que tipo de defeito ele tem? Lentes cuja vergência seja negativa, no caso esférico, são lentes divergentes, né? E para lente divergente é usada para corrigir que defeito? É a miopia, tá bom? Então, no caso aí, a indicação negativa para lentes esféricas te diz que a pessoa tem miopia. E no caso, a indicação de lentes cilíndricas, seja ela qual for o sinalzinho, seja positivo ou negativo, indicou lente cilíndrica é porque a pessoa tem astigmatismo. O que é o astigmatismo? É um defeito de visão geralmente ocasionado pela córnea, mas nem sempre, tá bom? Que faz com que os raios, os raios paralelos ao passarem pela córnea, eles vão se cruzar lá atrás, num determinado ponto. Deveria ser num ponto, mas acaba sendo numa região, ou seja, ele faz uma mancha focal, ao invés de um ponto focal. Então a pessoa vê as coisas meio que embaçadas em algumas direções, né? Por isso ali o 15 graus, o 180 graus aparece depois, que é a direção da lente que o médico vai ter que fazer a correção desses 4 graus aí, tudo bem? Então, como foi dado esférico negativo, miopia. E como foi dado cilíndricas, ele tem astigmatismo. Então, os defeitos são miopia e astigmatismo. Tudo bem? Letra B. O tipo de lente que vai corrigir o defeito, né? Que tipo de lente é essa que corrige o defeito? OE, para o olho esquerdo, né? A lente que vai corrigir o defeito aí são lentes esféricas, tá certo? E cilíndricas, né? As duas que eles pediram lentes esféricas. E lentes esféricas que tipo? Divergentes, porque o sinalzinho é negativo. Então é divergente e cilíndricas são as lentes que estão sendo calculadas ali, tá bom? Foram indicadas para resolver o problema da pessoa. Divergente, novamente, por quê? Porque ele recomendou lentes esféricas negativas. Se fossem lentes esféricas positivas, seriam lentes convergentes, tá bom? E as cilíndricas para corrigir o astigmatismo, como a gente já falou. E a pergunta, qual é a distância focal da lente esférica que corrige o defeito? Tá certo? Isso para o olho esquerdo. Então vamos lá. Ele quer saber a distância focal da lente esférica que vai corrigir o defeito para o olho esquerdo. Repare que no olho esquerdo, tá certo? A lente esférica está recomendada lá é de menos 2,25. Ali já aparecem dioptrias, tá, gente? Então é menos 2,25 dioptrias a vergência. O que ele quer é o F. Como vergência é o inverso da distância focal, o foco pode ser calculado como sendo o inverso da vergência, tá bom? Então eu vou colocar no lugar do V ali 2,25 negativo. Portanto, a distância focal ali vai ser negativa, tá certo? Ou seja, as lentes são divergentes. E vai dar menos 0,44 metros, ou 44 centímetros, que é a distância focal da lente para corrigir a miopia dele. Não a astigmatismo, mas a miopia que esse cara tem. Tudo bem? Questão 4 fala o seguinte. Jorge estava com dificuldade de enxergar e resolveu procurar um oftalmologista que prescreveu a seguinte receita ao lado. De acordo com a receita, identifique. Letra A. Quais os prováveis defeitos de visão da pessoa? Letra B. Qual é o tipo de lente que vai corrigir o defeito? Letra C. Qual a vergência das lentes receitadas? E letra E. Qual a distância focal da lente esférica que vai corrigir o defeito? Tá certo? Vamos reparar melhor aí nessa receita que foi dada para a gente. Repare que lá em cima traz o nome do paciente, tá certo? Que é o Jorge Frederico de Azevedo, é um homem. Não falou da idade dele, então para alguns casos a pessoa precisa falar a idade da pessoa para você saber se pode ter ou não o risco de ter presbiopia, tá? E aí, geralmente as receitas vêm assim, ó. Para longe ou para perto. Se a pessoa tem defeitos para longe, ele vai aparecer lá em cima. Se for o defeito de visão for mais para
para a pessoa por conta de defeitos que não deixam ela ver melhor de perto, né? As lentes indicadas são para ver de perto, aí vai estar na parte de baixo. OD e OE, olho direito, olho esquerdo, tá bom? E aí tem lentes esféricas, cilíndricas, o eixo e o DP, que é o desvio, né, da pupila ali, tá bom? Como a gente comentou antes, no exercício anterior, quando for dado para vocês lentes cilíndricas, é obrigatório te dar o eixo, porque é nessa direção que a correção vai ser feita na lente cilíndrica, tá bom? Então, o cilíndrico trabalha com eixo aí, justamente esse DP também vem junto, tá bom? Mas vamos lá, para o nosso caso, o que foi recomendado para a pessoa? Óculos para a pessoa ver melhor de longe. Isso significa o seguinte, o que está acontecendo? Essa pessoa não enxerga bem de longe. Se a pessoa não enxerga bem de longe e precisa usar óculos para enxergar melhor de longe, o que essa pessoa tem? Né? Vamos tentar entender. Se você tem um defeito, tá certo? Que você só consegue ver as coisas de perto, mas não consegue ver de longe, significa que as coisas que estão mais distantes para você, aquele ponto que deveria estar sobre a retina não está mais. Geralmente está antes da retina, né? O que essa pessoa tem aí é miopia, por conta das lentes esféricas. Repare que ele recomendou uma lente esférica negativa. Então ele precisa de lentes esféricas negativas, são lentes divergentes. Ele precisa de lente divergente para corrigir o defeito. Portanto, o que ele tem é a miopia, tá bom? Então quando ele perguntar ali quais os prováveis defeitos de visão da pessoa, um deles, por conta do esférico ali, é a miopia. Mas também ele foi indicado para ter lentes cilíndricas. Portanto, além da miopia, ele também teria o astigmatismo, tá bom? Não coloquei ali não, mas é miopia e astigmatismo, os dois defeitos que ele tem, tá certo? Qual é o tipo de lente que vai corrigir o defeito? Vamos pensar só no caso esférico, tá certo? No caso esférico, a lente é negativa, portanto é uma lente divergente. Tá bom? Então ele vai precisar de uma lente divergente para corrigir esse defeito dele aí. E no caso cilíndrico, também para corrigir o problema do astigmatismo, né? Então seria lentes divergentes e cilíndricas, tá? Qual a avergência das lentes receitadas, né? Qual a avergência das lentes receitadas? No caso, quantos graus foram receitados para ele? No caso esférico, menos 3 graus. No caso cilíndrico, menos 0,75 graus. Vou colocar aqui o do caso esférico, ó. Menos 3 di, ou dioptrias, ou graus. A gente vai escrever sempre dioptrias, tá? Graus é só uma linguagem popular que a gente tem para chamar esse valor aí da receita, tá certo? Na verdade é menos 3 dioptrias, é a avergência. Uma vez que você tem a avergência, ele te pergunta aí na letra E, qual é a distância focal da lente esférica que vai corrigir esse defeito, né? Ou seja, quanto vale o foco dessa lente então? O que a gente faz? Você vai lá e pega a expressão que relaciona a vergência com a distância focal, tá certo? Então, o V é 1 sobre F, então o F vai ser 1 sobre V. Qual é o V nesse caso aí? O V é menos 3 dioptrias, então vou colocar lá 1 sobre menos 3 dioptrias, tá certo? E aí, 1 sobre 3 é menos 0,33 metros, ou também pode ser dado aí como resposta final em centímetros, menos 33,3 centímetros. O que é isso? A distância focal dessa lente esférica que vai corrigir o defeito, tá certo? Que vai corrigir o defeito na parte esférica da pessoa, o defeito da miopia. Ele precisa de uma lente esférica divergente com 33,3 centímetros ali de distância focal, tá certo? Então, isso aí resume bem a parte que a gente queria tratar. Tá certo? Quando te derem receita, onde é que a gente vai ter que olhar? Você vai ter que olhar lá em cima, nas esféricas e cilíndricas. Se não tiver nada escrito na parte cilíndrica, significa que ele não tem astigmatismo. E toda vez que tiver alguma coisa escrita no cilíndrico, é que ele tem astigmatismo. E você deve relatar isso, tá bom? Para as esféricas, se o sinal das lentes seja para longe ou para perto, tal, aí que tá, né? Vai depender do defeito da pessoa, mas colocou esférico lá, ele vai precisar de lentes ou convergentes ou divergentes. Negativo, lentes divergentes. Positivo, lentes convergentes. E dependendo se a lente é divergente, ela corrige a miopia. E se a lente for convergente, ela vai corrigir a hipermetropia ou a vista cansada, que é chamada de presbiopia.
Tudo bem? Então vale a pena a gente pegar aí mais uma vez, fazer os exercícios que estão lá no livro texto, tá bom? Tem exercícios bem interessantes, muito parecidos com esses de receita que a gente está colocando aqui para vocês, para treinar um pouquinho essa parte de entender o que é divergência, qual o defeito que pode corrigir, né? Saber fazer a conta da distância focal quando você tem a divergência, ou da divergência quando você tem a distância focal, como a gente fez nessa aulinha de hoje, tá bom? Então vale a pena pegar os exercícios, se possível assistir as aulas, né, as videoaulas normais que a gente postou tanto lá no K-Uni quanto no K-1000, tá bom? E também no BNCC também tem algumas aulas lá colocadas de defeito de visão, para vir fazer a prova e com certeza a questão que tiver desse assunto vocês acertarem sem nenhum problema, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui hoje. Um grande abraço para vocês. Boa prova.